Olá, meus caros, momento da política no ar. Nessa oportunidade, vamos falar sobre as manifestações dos petistas favoráveis a Lula livre, isso inclusive informado pelo próprio partido em seu site, que ocorrerão no dia 7 e dia 10 de abril. Dia 7 porque faz um ano exatamente que Lula está preso, dia 7 de abril. E dia 10 pelo fato de que haverá o julgamento no STF sobre a possibilidade ou não de condenação no segundo grau ou na segunda instância de um condenado. Já tem precedente de jurisprudência favorável à condenação em segunda instância e agora eles vão rediscutir ou fazer uma análise. Antes de adentrar propriamente no comentário, eu quero citar uma sentença ou algumas sentenças de Enéas Carneiro, meu nome é Enéas. Ele, ao ser indagado por um jornalista referente à possibilidade dele ter preconceito com relação a Lula, ele, abre aspas, afirma: eu não tenho preconceito referente ao candidato Lula no tocante à sua falta de escolaridade, mas sim tenho um conceito, coisa esta que você, jornalista, não tem. O conceito é que um presidente jamais poderia sê-lo se não tivesse um mínimo de escolaridade. Coisa essa que Lula não tinha. Isso lá na década de 80, final da década de 80, 90. Fecha aspas. Então, o Enéas falou para o jornalista e até mesmo para a turma do Lula na época que era inconcebível ele ser presidente da República pelo fato dele não ter estudo. E ele está coberto de razão, porque para ser presidente da República não é qualquer um. É necessário ter no mínimo um ensino médio, para ter algumas noções básicas, para não ser manipulado. Aí muitos vão dizer, o ensino pouco importa, o que importa é a experiência na vida. Nem sempre. Até porque Luiz Inácio Lula da Silva nunca foi presidente do Brasil, antes de ser pela primeira vez. E nem muito menos, que seria importante, ele foi deputado ou senador. Ou seja, não teve nem a mínima experiência no legislativo. Diferente do Bolsonaro, que teve bastante tempo de legislativo, e até mesmo do Cabo Daciolo, que muitos criticaram aí o Bolsonaro por nunca ter sido um do executivo. Ora bolas, ele nunca foi prefeito, governador, mas foi ao menos deputado. E Lula, que nem prefeito, governador e muito menos deputado, senador foi. Sempre disputou para o cargo maior de presidente da República. E isso, o próprio Enéas estava coberto de razão. Um homem culto, que estudou a vida toda, professor universitário de medicina, formado em medicina, e mesmo assim não ganhou. Porque de fato falava a verdade e eles levavam ele para o lado da brincadeira, do cômico, ridicularizaram. Uma pessoa totalmente sábia, que fora, agora muitos dizem até arrependido, o presidente que o Brasil deveria ter e não teve. Muitos que eram contra agora dizem, né? Após de morto, né? A questão é outra, né? Mas quando estava vivo e estava como candidato, não prestou. Mas ele ainda foi pelo Legislativo deputado federal, né? Pelo menos isso ele foi. E com uma votação expressiva, bem a beça, mais de 1 milhão e poucos. Que foi até, parece que, tolhido, vamos dizer assim, esse recorde, ou esse recorde foi atingido pelo filho do Bolsonaro, que parece que teve quase 2 milhões, né? Ou 2 milhões de votos em São Paulo como deputado federal. Então, agora vamos ao comentário de tudo isso. Ora, como que os petistas podem achar que Lula é inocente e fazer o Lula livre, se Lula passou por um processo?
se nada foi a esmo, se nada foi do nada, de uma maneira, vamos dizer assim, draconiana, severa, sem processo. Inclusive, eu tenho até vídeos gravados, e lá em 2017, quando começou essas investigações, né, com mais força, já estavam sendo feitas, e lembrando que Lula já tinha uma suspeita de corrupção desde 2005, naquele mensalão, né? E depois foram sendo presos do governo dele, e isso foi confirmando, houve as delações, etc. E naquela época eu tinha feito um vídeo, até eu, a priori, sem saber bastante coisas do processo, também pensava que era uma injustiça. Eu tenho até gravado, um dia eu até poderia colocar no canal. Eu fiquei assim, Lula fez bastante coisa pro pobre, agora está sendo perseguido, coitado e tal. Mas depois que eu me inteirei dos fatos, que eu fui ver o que estava no processo, que eu fui dar uma analisada, procurar, aí realmente eu vi que não tinha nada de inocência. Inclusive, como já disse, em 2005 ele já estava sob suspeita. São mais de 10 processos. Esse do sítio de Atibaia e do Triplex é um dos 10, ou até mais de 10. E tudo é comprovado, porque no processo só pode condenar se tiver comprovações. Tem fotografias, tem a confirmação de no mínimo 100 vezes que o Lula participou, ou esteve presente tanto no sítio Atibaia como no Triplex. O próprio proprietário da empreiteira confessou, delatou que Lula, sim, fazia parte do esquema de cartel, de licitação, que era ou funcionava da seguinte maneira: para ganhar a licitação, então ele trocou favores ao Lula, dizendo o seguinte: Lula, me dê a licitação para fazer tal tarefa pública, aliás, ou tal obra pública. Em contrapartida, eu te dou uma reforma no Triplex, ou eu te dou em verba, ou ainda um próprio apartamento. Isso foi a jogatina, a chamada propina. E por isso que Lula foi condenado à corrupção e lavagem de dinheiro. E talvez se ele dissesse que era dono do próprio Triplex, ele não teria tanta sanção assim. Me parece que até na questão da lavagem do dinheiro, tá? Ou teria pelo menos a pena abrandada, não seria muito, né? Inclusive ele tem condenações em 2 processos e já passa mais de 20 ou quase 30 anos de cadeia. Vai ficar lá para o resto da vida. Se o STF não resolver decidir que é inconstitucional a prisão em segunda instância, no dia 10, né? E se também não dá favorável o que a defesa do Lula já pediu, que é cancelar o processo pela via federal e colocar pela via judicial, já que houve a decisão que os processos da Lava Jato ou de pessoas políticas que cometeram crimes na esfera política tinham que ser da alçada de competência da esfera eleitoral e não federal. Pode ocorrer tudo isso, a jogatina política, porque nós sabemos que todos aqueles que estão nos tribunais aí, seja STF, seja STJ, seja tribunais federais e regionais, ou melhor dizendo, estaduais, e juízes e tudo, né? A grande maioria está aí infiltrado o PT, principalmente nas grandes cortes que foram nomeados pelo PT ou pelo PMDB. Aí o que você para analisar é que realmente é jogatina política. A prisão do Lula é jogatina política. E ora bola, e essas decisões aí não são? Que tende a trazer benefícios para Lula e a sua turma? Cabe destacar que os petistas colocaram no site um vídeo que mostra que os povos estão sofrendo, que os indígenas estão se auto-inflamando, ou melhor dizendo, se danificando, vamos colocar assim essa expressão, ou imolando, né? Porque Lula está preso, estão sofrendo. E que no próprio vídeo também diz que o Sérgio Moro fez tudo isso que fez por conta de jogatina política. Isso não subsiste. Primeiro, que Lula foi investigado no ano de 2016 ou 2017. Segundo, que ele foi condenado em 2018, em abril. E terceiro, que Bolsonaro, quando fez a sua campanha no primeiro turno, não mencionou o Sérgio Moro,
Quem mencionava era Álvaro Dias. Olha, abre o olho, porque vai ter junto comigo o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, vote em mim e tal. Ele fazia isto no seu discurso político de campanha, era o único. Bolsonaro não falava de Sérgio Moro, foi falar depois das eleições. Então não tem nada a ver com o contexto de o Sérgio Moro ter feito aí uma jogatina política. Isso é uma conjectura, até porque, se for analisar bem mesmo, o Sérgio Moro até tem um lado de esquerda, não da esquerda extremista, mas de esquerda de centro, tá? E realmente é um argumento muito, vamos dizer assim, mesquinho da parte dos petistas. Essa é a grande realidade. E uma outra coisa a ser dita aqui, e já para encerrar, é um absurdo o que fez um pastor esquerdista que disse que Lula estava sofrendo a mesma coisa que Jesus Cristo, que ele era igual a Jesus Cristo. Isso é uma ofensa, uma blasfêmia ao próprio Jesus Cristo, querendo dizer que Jesus Cristo é corrupto, que Jesus fez lavagem de dinheiro, que Jesus é adepto da corrupção, que ele nem foi inocente, que de fato o que o tribunal romano fez, e com o aval dos religiosos judeus, realmente era certo. É isso que passa a ideia, porque Lula não é inocente. Se Lula não é inocente, Jesus também não era. Não queiram inverter a ordem das coisas. E outra, nem se compara a Jesus com nenhum homem aqui da terra. Ele é santo, ele é Deus. Nem a Bolsonaro, nem a Lula, nem a ninguém. Nem a mim, nem a você. O único puro santo que não teve pecado comparar a Lula, esse pastor cometeu um grave pecado, uma grave blasfêmia. Ainda que fosse do outro lado, que dissesse era o Bolsonaro, também da mesma maneira, porque eu não sou aqui nem de direita nem de esquerda, eu já falei várias vezes, eu sou anti-PT e anti-Lula antes mesmo dessa onda antipetista e anti-lulista, porque o Lula nunca me enganou. O Lula nunca me enganou. Bem como essa onda e Bolsonaro também nunca me enganou, porque na realidade são todos oportunistas. Muitos que já votaram no Lula agora estão votando no Bolsonaro porque tem essa onda antipetista, mas são da mesma velha jogatina política. Muitos utilizaram até o nome do Enéas, que dá a entender claramente que fazia parte da nova política de favorecer aos bons costumes, de ser conservador, de honrar a pátria, enfim. Eles se apropriaram desse discurso do Enéas que estava ganhando proporção na internet para suas campanhas. Bolsonaro foi um desses que fez isso, né? E aí agora está com um processo quase que de entreguismo para alguns países. Coisa essa que combatia o próprio Enéas, tanto de um lado como do outro, quanto para os Estados Unidos, quanto para a Rússia ou qualquer outro país socialista. Então, veja como há muita oportunismo, aliás, há muito oportunismo. É isso que é o grande problema. E aí, você que é cristão, você vai colocar Lula acima de Deus? Ou você vai colocar Deus acima de Lula? Você que é cristão, você coloca Bolsonaro acima de Deus ou Deus acima de Bolsonaro? Porque eu falei até mesmo num vídeo aí passado, há muita idolatria aos políticos, tanto de um lado como do outro. Nós temos que adorar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os políticos. Quem quiser participar dessa caravana, participe, até porque os filiados, eu já diria até os da seita petista vão. Estão filiados, eles ganharam muito com o PT ou ainda ganham, então vão estar lá. Agora você que é cristão, mesmo que você tenha até um engajamento ou viés esquerdista, participar disso é uma, de fato, transgressão, porque há muitas evidências que Lula esteve corrupto ou se corrompeu. E ainda cabe dizer que há informações que Lula já era corrupto desde a época dos sindicatos, que ele promovia a greve, mas para si. Como assim? Ele fomentava a greve, seja da área que fosse ou do profissional que fosse, ele fazia uma greve e aí dava aquele burburinho e os empresários ficavam assim aflitos, iriam conversar com os sindicatos, chegava lá, ele como cabeça dizia, olha, a coisa é a seguinte, nós podemos até dar uma amenizada, mas desde que rola aí uma propina, um dinheirinho para nós aí, e que dê uns pouquinhos direitos para eles aí, não necessariamente todos.
aí fazia ali a combinada, vamos dizer assim, ele ganhava, enchia o seu bolso, e o trabalhador que parou, que fez greve, sofreu porque teve malefícios até mesmo por conta da parada, não teve todos os seus direitos, e aí ficou tudo para o bem do senhor Lula. Inclusive tem uma pessoa que era caminhoneira, me contou isso, que ele fez no ABC de São Paulo e tal, e que não deu em nada, e que tinha todo o indicativo que ele fez essa, essa corrupção, né? Se isso é verdade, veja só, ele já é desde a época dos sindicatos. E essa pessoa que falou, inclusive, é cristã agora. Ela talvez não mentiu. E a fala do Ené já é bem assertiva. Ele foi muito influenciado aí pelos interesseiros e aproveitadores. Ele que não tem a sabedoria, que nem poderia, não tinha, melhor dizendo, estudo, que nem poderia ser presidente, ao menos teria que fazer um curso, né? Lembra daquela polêmica que teve com o Tiririca, que era iletrado e tal, né? O Lula estava quase que nem o Tiririca, a grande realidade é essa. Isso não é preconceito com quem estudou ou não tem oportunidade. O fato é que para presidir o Brasil precisa de muito estudo. Já aqueles que têm estudo já não dão conta, imagina aqueles que não têm. Tem que acabar com a corrupção, sim. Essa é a grande verdade. Mas quando você não conhece da lei, favorece mais a corrupção. Porque as coisas vão sendo feitas, você não tem um controle, você acha que é normal, que é certo fazer, e aí eles te dão uma rasteira, eles te enganam, eles colocam tu na cadeia. Pode ter sido o caso do Lula, mas também ele já tinha uma pegada, uma veia, segundo informações como eu já passei aí, não muito bem favorável ao povo, para não dizer outra coisa. Então, pensamos acerca disso, deixamos o fanatismo de lado, partidarista, deixamos a patos, que eu sempre falo aqui, que é a paixão, que é aquela paixão patológica, que te cega, que não faz você enxergar a grande verdade. Aí já tem um ditado que diz: em terra de cego, quem tem olho é rei, e é grande verdade esse, ou é grande, de fato, uma verdade esse ditado, tá? Abraço e até a próxima.